amigas, este será o lindo modelo de pano de prato que vamos fazer juntas hoje, para nós usarmos todos aqueles retalhinhos que nós temos lá nas nossas gavetas. Olha que graça que eles ficam muito coloridos. E nós podemos fazer com 3 faixas ou podemos fazer com 4 faixas, 2 faixas, como queiramos. Vamos fazer juntas? Vamos precisar de um pano de prato com bainha dos 2 lados mais compridos. E nós vamos usar também vários retalhinhos. Podem ser retalhinhos bem pequenos que nós temos lá na nossa cesta de retalhos. E vamos usar também um tecido de tricoline. Esse tecido de tricoline pode ser um tricoline branco ou que tenha uma estampa bem pequena, uma estampa bem delicada. Nós vamos precisar também usar fita crepe. Se você não tiver a fita crepe em mãos, nós também podemos usar alfinete. E nós vamos precisar também um pedacinho de papelão ou uma cartolina para nós cortar o nosso molde. Nós vamos pegar o nosso molde. O meu é de tamanho de 10 por 10. E nós vamos pegar os nossos retalhinhos, nós vamos virar para o lado de trás, para o lado avesso, vamos colocar o nosso molde, vamos riscar em volta do nosso molde e vamos cortar bem em cima do nosso risco. Então, isso nós vamos riscar e recortar bem em cima do risco. Na base do meu pano de prato, eu vou aplicar 3 camadas desses meus quadradinhos que eu vou dobrar para formar triângulos. Cada camada eu vou usar 9 triângulos. Eu vou fazer 3 camadas, eu vou precisar de 27 triângulos. Esses meus triângulos eu já passei e já organizei eles. Eu risquei os 27, recortei e dobrei. Vou mostrar para vocês como que eu fiz. Eu risquei o quadrado, dobrei ele ao meio na diagonal e dobrei mais uma vez, formando os triângulos. Então, eu passei e dobrei 27 triângulos. Eu vou usar um tecido de base para eu costurar os meus triângulos. Este meu é um tricoline branco, mas você pode usar um tricoline que tenha uma estampa bem delicada. O que eu fiz? Eu cortei o meu tricoline na altura de 24 centímetros. Ele tem 24 centímetros de altura. E eu dobrei e passei na altura de 5 centímetros. Dobrei e passei 5 centímetros. 5 centímetros. Aqui nesses primeiros 5 centímetros que eu vou colocar os meus primeiros triângulos. E esse meu tecido é mais largo que meu pano de prato, 2 centímetros de cada lado. Então, eu preciso marcar também esses 2 centímetros de um lado e do outro lado. Porque eu vou colocar os meus triângulos só até essas minhas marcações. Agora, eu vou começar a colocar os meus triângulos. Eu vou colocar assim. Coloco o meu primeiro triângulo, todos com a aberturinha para o mesmo lado. Se coloquei para cá, vão todos para cá. Se coloquei a abertura para lá, tem que ser todas elas para lá. Então, eu vou colocar o meu primeiro com a abertura para cá. Vou colocar o seguinte também com a abertura para cá. Vou colocar o próximo com a abertura para cá. Lembrando que nós vamos sobrepondo um e sempre deixando um sobre o outro. Olha, sempre respeitando a pontinha, o biquinho do nosso triângulo. E vamos sobrepondo. No meu pano de prato, vai dar a largura bem certinha de 9. Respeitando sempre essa partezinha do biquinho. Vou colocar
Você pode colocar eles bem colorido, usar aqueles tecidinho que você tem lá nas suas gavetas, bem colorido, porque fica lindo. E você pode fazer com 3 camadas, com 4, até 5 camadas. Olha, coloco aqui, respeito a minha marcação, que é o final do pano de prato, e organizo mais uma aqui. 3, 6, 9. Então, eu alinhei bem os meus triângulos, sobrepondo um sobre o outro. Agora, você pode pegar alfinete e prender cada um aqui. Mas eu gosto de prender com a fita crepe, porque a fita crepe me ajuda a firmar eles bem no lugar que eu quero. E é bem rápido para nós firmar eles. Então, nós colocamos a fita crepe, firmamos ele no lugar e cortamos. Agora, eu vou ao ferro passar a minha parte da minha base aqui na parte de cima. Eu vou passar bem passadinho com o ferro, puxando bem e perceber se eles estão bem alinhadinho aqui na parte em cima. E depois eu vou à máquina passar uma costura de 1 centímetro, uma costura bem larguinha para prender bem os meus triângulos. E eu tenho que começar essa costura bem no início e terminar aqui bem no final do meu tecido. Costurei aqui a parte de cima com uma costura mais larguinha. Agora nós vamos abrir, vamos passar abrindo e vamos tirar a nossa fita crepe. Essa fita crepe você pode até reservar, que para os próximos nós podemos usar a mesma fita crepe. Ótimo! Agora já está tudo bem costuradinho. Você verifica bem a parte de trás, puxa bem para ver se está tudo bem firmezinho. Porque esse pano de prato nós vamos lavar bastante, vamos usar, então tem que estar bem presinho os nossos triângulos aqui. Agora nós vamos fazer a segunda camada. Nós vamos dobrar o nosso pano de prato encostando nos biquinhos. Dobramos bem, encostando no biquinho. Então, aqui que será a parte que nós vamos colocar a próxima camada. E nós temos que respeitar esta partezinha aqui, que nós vamos ser a partezinha que nós vamos colocar lá no nosso pano de prato. Então, nós temos que respeitar esta partezinha. Então, daqui para cá, nós não podemos colocar. Esta marcação aqui que eu fiz no biquinho dos meus triângulos, ela deu de altura 5 centímetros, quase 5 centímetros, porque tem a costura lá em cima. E os nossos triângulos, eles têm 5 centímetros de altura. Então, muito bem. Nós vamos começar a alinhar os próximos triângulos. Colocamos o primeiro, vamos sobrepor com o segundo, respeitando os biquinhos que estão lá em cima, e vamos alinhando. Respeitando também a abertura deles para estar todas para o mesmo lado. Aqui eu vou colocar o próximo. Eu vou alinhar todos eles e já mostro para vocês. Então, amigas, aqui eu alinhei mais 9 triângulos, colocando sempre pontinha com pontinha, deixando as pontinhas o mais alinhado possível dos meus triângulos. Outra dica que eu quero dar para vocês, quando vocês forem dobrar os seus triângulos, vocês dobram primeiro na diagonal e depois vocês dobram mais uma vez. E vocês olham se estão bem alinhados as 4 partes aqui em cima. Porque quando nós costuramos lá, elas têm que ter as 4 partes bem costuradinha para não desfiar, não soltar o nosso trabalho com as lavagens. Então, como eu já alinhei mais 9 aqui, então eu vou colocar novamente a minha fita crepe. Eu coloco ela aqui, firmo bem para segurar no lugar os meus triângulos e vou dobrar novamente aqui. Eu ergo esta parte que já está costurada, ergo esta parte e puxo essa parte aqui, bem
puxada. Você pode puxar bem e ir ao ferro para passar. E nós vamos costurar novamente. Primeiro eu vou puxar bem, vou verificar aqui se está bem encostadinho nos meus triângulos, passar e depois costurar, começando bem no início e terminando bem no final. Vou passar a costura e já volto para mostrar para vocês. Costurei essa parte também com uma costura mais larguinha. Agora nós vamos virar para o lado direito. Olha que graça que vai ficando. Vamos tirar a nossa fita crepe e vamos verificar se está tudo bem presinho. Sempre verificando se está tudo bem presinho, senão nós podemos refazer a nossa costura. Vocês podem puxar bem para olhar se todas as pontinhas, todos os cantinhos estão bem costurados. Agora nós vamos dobrar novamente, encostando nos biquinhos e vamos firmar para marcar. Agora, nesta próxima marca, que nós vamos colocar os nossos próximos triângulos. Aqui nós podemos passar bem, puxando. Eu vou passar bem e depois eu vou alinhar os próximos triângulos aqui, respeitando esta parte e aqui, que é a largura do meu pano de prato. Eu vou passar, vou alinhar todos aqui e já mostro para vocês. Alinhei mais uma carreira com os 9 triângulos, deixando as aberturas todas para o mesmo lado. Eu vou usar a mesma fita crepe para prender eles aqui. Esta base do meu pano de prato, eu vou fazer com 3 camadas de triângulo. Mas eu fiz com 4, eu fiz com 5, você pode fazer com 2. Este nosso será com 3. Então, estão todos bem alinhadinho naquela marcação que eu fiz aqui. Eu vou erguer os biquinhos e vou trazer esta parte para cá. E vou costurar aqui na parte de trás. Vou ao ferro passar bem para trazer eles bem próximos, bem juntinho aos nossos triângulos aqui. Então, nós vamos ao ferro passar bem para depois nós costurarmos uma costura também mais larguinha aqui. Eu vou passar, costurar e já mostro para vocês. Amigas, olha que graça que fica esta barra de pano de prato, porque nós podemos usar todos os nossos retalhinhos. Então, eu costurei a minha última parte aqui, porque eu vou fazer com 3 camadas. Lembrando que você pode fazer com 4, com 5, com 2. Então, lembrando mais uma vez vocês, que nós puxamos tudo para cá. Você tem que puxar essas partezinhas todas para cá, porque quando você vai costurar aqui, você não prender os que já estão costurados junto com esses. Então, eu fiz a última costura, virei para o meu lado direito, vou tirar a minha fita crepe ou os alfinetes, vou passar bem passado e já vamos costurar no nosso pano de prato. Olha que graça que está. Eu vou passar bem, vou abrir bem as costuras, verificar se está tudo bem presinho e vamos costurar no nosso pano de prato. Com a nossa faixa já costurada e passada, vamos costurar ela no nosso pano de prato. Primeiramente, vamos virar ele para o lado de trás, para o lado avesso, porque ele já está com bainha. E aqui eu marquei o meio e também marquei o meio da minha faixa. Vou virar para o lado de trás e vou alinhar. Vamos alinhar direito da faixa, direito da nossa faixa, com o avesso do pano de prato. E aqui nós vamos colocar e vamos alfinetar. Vamos alinhar tudo muito bem. As beiradinhas aqui, aonde nós deixamos para fazer acabamento, e este lado também. Eu vou alinhar tudo muito bem, vou dobrar esta parte abraçando o pano de prato, esta parte aqui também
abraçando o nosso pano de prato, puxando bem para não ficar folga de costura e vamos alfinetar e depois passar uma costura bem larguinha para nós termos certeza que está tudo bem presinho. Eu vou alfinetar, costurar e já mostro para vocês. Costurei a base aqui com uma costura mais larguinha. Agora nós podemos virar para o lado da frente e vamos passar. Mas nós podemos passar deixando uma base, uma partezinha para trás, ou podemos passar retinho aqui, como vocês queiram. Então, eu vou passar o meu pano de prato, deixando uma base larguinha de uns 2 centímetros para trás. Vou passar organizando esta partezinha aqui do canto no pano de prato, tudo organizadinho. Vou puxar, aqui também vou organizar. Primeiro eu puxo tudo para fora e dobro essa parte de cima para fazer o acabamento. E depois eu dobro os cantinhos. Então, eu vou organizar todos os ladinhos, dobrar, passar e costurar, deixando os fios mais compridos no início e no final, para depois nós darmos 2 nozinhos e embutir. Então, eu vou passar, alfinetar e costurar toda a volta e já mostro para vocês. Alfinetei tudo bem bonitinho e passei. Deixei uma beirada, uma parte para trás e alfinetei tudo. Agora que eu vou passar a costura, então, na parte de cima, em todos os lados, deixando os fios mais compridos, para depois eu dar 2 nozinhos e embutir. E nós devemos também medir os 2 ladinhos, para sempre ver se está tudo da mesma largura. Então, tá tudo bem, eu vou costurar. Passei uma costura em toda a volta, uma costura bem fininha. Deixei os fios mais compridos, dei 2 nozinhos e embuti. Como vou fazer aqui com vocês? Eu já dei os 2 nozinhos, agora eu pego a minha agulha e coloco bem no pezinho, onde eu iniciei ou terminei a minha costura. Coloco a minha agulha aqui, lá por dentro do meu pano de prato. Passo os 2 fios e puxo lá dentro para eu cortar. Isto eu faço em todas as costuras que eu faço no direito, porque no avesso nós podemos cortar o fio. Passei os fios na agulha, agora eu coloco aqui na frente, puxo bem aqui para eu cortar. Porque se eu der retrocesso, marca. E se eu cortar o fio aqui, com as lavagens, eles vão se desfiando. E aqui nós cortamos, os nossos fios ficam lá dentro, embutido, e não fica ponta em lugar algum. Olha que graça que ficou este barrado. Olha a parte de trás. Este barrado, ele dá uma alegria aos nossos panos de prato, porque nós podemos usar retalhinhos bem coloridos. Agora, lá na parte em cima, nós vamos fazer o acabamento. Aqui em cima você pode fazer o acabamento com uma rendinha, com uma cianinha. Mas eu cortei uma faixinha de 4 centímetros de altura e em um tricoline, e também mais larga que meu pano de prato, 2 centímetros de cada lado. Então, vamos virar o nosso pano de prato para o lado de trás e vamos alinhar esta faixinha aqui. Nós vamos alinhar colocando direito com o avesso do pano de prato. E vamos alinhar tudo bem bonitinho. Primeiramente, nós dobramos aquele 2 centímetros, abraçando o pano de prato. Nós puxamos bem e alfinetamos. E vamos alinhando e alfinetando, para depois fazermos uma costura bem larguinha aqui na parte embaixo. Então, eu vou alfinetar, costurar e já mostro para vocês. Passei uma costura aqui atrás, uma costura bem larguinha.
virei para a parte da frente e passei, mas deixando uma barrinha para trás, como se fosse um viés. E aqui na parte da frente, eu também organizei. Passei puxando tudo para fora e agora nós dobramos para dentro e deixamos tudo bem alinhadinho. E eu vou passar uma costura, mas uma costura bem fininha aqui na parte em cima, deixando os fios mais compridos no início e no final, para depois eu dar 2 nozinhos e embutir. Então eu vou passar essa costura aqui na parte em cima e depois já mostro para vocês o pano de prato pronto. Costurei a parte de cima, mas com uma costura bem fininha e fiz o acabamento na parte de trás e na parte da frente. Então assim nós acabamos o nosso pano de prato. Olha que graça que ficou este pano de prato, que nós podemos usar todos os retalhinhos que nós temos lá nas nossas gavetas. Este então foi o pano de prato que fizemos juntas hoje. Quero deixar um abraço a todas de coração e fiquem com o nosso amado Jesus.